Vamos, vocês vão participar sempre aqui, meninos. Não fiquem longe. Não vai chamar um pouquinho, não. Não, eu vou sentar aqui para poder fazer perguntas e vocês responderem. Então, olha, o que eu vou falar hoje, eu falei o ano passado também, e assim, é uma coisa que me chama a atenção por alguns motivos. O primeiro deles é o seguinte, né? Uma coisa que a gente faz normalmente, você tem um problema real, que para você resolver você acaba fazendo uma modelagem, você modela esse problema com um pouquinho de matemática, e aí a matemática te ajuda a resolver esse problema, e no final das contas a gente vai ver que não é nenhuma matemática mirabolante, né? O que a gente vai ver é que essencialmente é resolução de sistema linear, tá? Só que é um sistema linear, assim, quando a gente vê aqui no curso, normalmente quando você estuda sistemas lineares, a gente acaba trabalhando em R ou em C, que são corpos, né? Normalmente você procura resolver em corpos, essencialmente números em que você consiga somar, subtrair, multiplicar e dividir, sem problema nenhum, é isso que a gente precisa. Só que essas coisas que a gente faz aqui com os números tradicionais, né? Essa teoria de resolução do sistema, mesmo um curso de álgebra linear, você pode fazer em qualquer corpo, tá? Não precisa ser necessariamente os números tradicionais que a gente usa. E esse é um probleminha que a gente vai resolver num corpo que, né, muita gente não conhece, mas é esse sujeitinho aqui. Só tem dois elementos. Eu só tenho o 0 e o 1. Tá? Isso tem uma estrutura de corpo, eu preciso saber e como é que funciona a estrutura aqui, né? Então, na verdade, aqui eu preciso saber somar, subtrair, multiplicar e dividir. Bom, mas no caso aqui, o interessante é que a coisa funciona assim, né? Você tem a soma, né? A coisa vai funcionar assim. Bom, 0 com qualquer coisa dá sempre outra coisa. E aí, 1 mais 1 vira 0. Tá? 1 mais 1. Vocês vão ver, assim, falando assim parece meio estranho, mas vocês vão ver que no problema se justifica de uma maneira mais interessante. O pessoal do segundo ano, vocês já estão acostumados. Depois do triângulo de 17 tá? E aí, bom, no caso da multiplicação, também é tranquila, né? Não tem multiplicação. 0 vezes qualquer coisa dá sempre 0 e o 1 vezes 1 não. Tá? Então isso, para vocês do primeiro ano que estão estranhando, linguagem binária, né? Linguagem de computador, essas coisas, é tudo isso aqui que você faz, tá? É zeros ou uns, tá? E depois, como eu falei, bom, aí quando vocês vão lá para o curso de estruturas ou para o curso de álgebra, você vai ver o Z2, o Z3, o Z4, o Z5, os corpos, não são todos corpos, mas o Z2 o 3 sim, tem que ser um número primo, tá? Então, assim, esse sujeitinho aqui tem uma estrutura que a gente pode resolver sistemas e coisas desse tipo nesse cara aí, tá? E é o que acaba acontecendo nesse probleminha. Então vamos lá. Qual é o problema original? O problema original é o seguinte. Eu nunca consegui fazer isso, que eu não sou eletricista, e uma vez um eletricista disse para um aluno meu que estava trabalhando isso, que era impossível fazer um sistema desse jeito. Mas a ideia é assim, ó, imagina que você tenha 5 lâmpadas, olha que beleza, 3, 4, 5, né? Cada lâmpada dessa tem um interruptor, né? Ok? Toda vez que você aperta ele aí vai ter uma certa regrinha aí, né? E o problema que ele coloca é o seguinte, ó. Imagina que você esteja com as 5 lâmpadas apagadas e o que você quer fazer eu quero saber se é possível chegar no resultado, mexer ali, apertar os determinados interruptores e chegar assim, no final em que a primeira, a terceira e a quinta lâmpada estejam acesas, né? Então fica assim, 1, 2, 3, 4, 5, essa e essa acesa, ou uma outra possibilidade tá tudo apagado e eu quero terminar só com a primeira acesa. Só que não é assim, o interruptor ele não vai mexer simplesmente na lâmpada que ele está associado, ele mexe na lâmpada que ele está associado
e nas lâmpadas vizinhas. Então, por exemplo, se você apertar o interruptor 1, ele vai mexer na lâmpada 1 e na lâmpada 2. Se você aperta o interruptor 2, ele mexe na 2, na 1 e na 3. Se você aperta o interruptor 3, ele mexe na 3, na 2 e na 4. Se aperta o 4, é na 4, na 3 e na 5. E se você aperta o 5, na 5 e na 4. Tá? Então, cada interruptor, uma vez que você aperta ele mexe na lâmpada que ele está associado e nas vizinhas. Se tiver dois vizinhos, nos dois vizinhos. Se tiver um único vizinho, é só no vizinho. Tá? Então, a pergunta que ele coloca é essa. Está tudo apagado e eu quero saber se é possível, apertando os botõezinhos, deixar assim, primeira, terceira e quinta acesa, ou só a primeira acesa e as outras apagadas, com essas regrinhas. Tá? Então, o copo não é para fazer a brincadeira, mas você pode fazer, não é para ter uma coisa prática, você pode pensar assim, não vai caber o 5 aqui, né? Tá tudo para baixo, tá certo? E aí você vai, quero saber se é possível virar o primeiro, o terceiro e o quinto para cima, ou só o primeiro. E aí, lembrando, né, que você, quando mexe num copo, você tem que mexer num copo vizinho, tá? Então, a ideia é só para ter uma coisa prática. Alguém quer tentar ou não? Hã? Aqui o copinho, ó. Então tá. Sempre lembrando, é 1, 2, 3, 4, 5. Se mexer nele. Então, se eu virei esse, eu tenho que virar os dois. Tá certo? Ah, se eu mexi nesse daqui agora, então tem que ser esse e esse também. Então os lances são feitos assim, né? Sempre que você mexe num copo, ok. E aí? É impossível? Então, a ideia é, né? Sempre que você propõe um problema, né? Essa é sempre a primeira coisa que você pensa, bom, será que é possível ou não? Se for possível, como é que eu faço para resolver? Se for impossível, como é que eu digo? Dizer, olha, não é possível por conta disso, disso, disso. Tá? Então, normalmente assim, você começa com um problema, a pergunta é, será que dá ou será que não dá? Se der, como? Quando? Ou de que maneiras é possível? Tá? Se não der, por que é que não dá? Tá certo? E aí? Então, esse é o problema original. E aí, na verdade, esse probleminha eu achei nesse livrinho aqui de álgebra linear, esse pequeno livro de álgebra linear, que ele coloca, quando ele está falando de sistemas, ele coloca uma série de aplicações de resolução do sistema linear. Uma delas é esse daí. E aí, na verdade, probleminhas como esse, você pode montar, fazer uma série de probleminhas desse tipo, com essa ideia, né? E até no exercício, como exercício, eles deixam assim, imagina que você tivesse um quadrado 9 por 9, tá? E aí a mesma coisa, um quadradinho, uma vez que você é... Não, mas não é de 2 em 2, é de 3 em 3, né? Ué, não mexe o vizinho? Mas Faz de novo, não sei. eu não vi, não consegui. Vai lá atrás do fogo. Se eu Ô, mexer Liz. Tá. esse, Ok, mexeu esse. Ok. Mexeu esse, mexeu esse. e esse eu inverto os dois. Olha aí, E aí, bandeirão? resolvido o problema. Portanto, o problema tem solução. De acordo com o Ulisses. Wesley. Tá? Então, ó. O Wesley foi rápido, resolvemos esse daqui. E esse? Tudo para baixo. E eu quero deixar só o primeiro com boca para cima. Tá? E aí? Será que tem? Bom, vamos pensando. Como eu estou falando. Então, ó. Ele propõe uma série de outros exemplos, né? Um deles é assim, você imagina que você tivesse um quadrado 9 por 9, é a mesma história, né? Cada vez que você bate no quadrado, ou ele apaga ou ele acende, e aí ele impõe condições. Toda vez que eu bato no quadradinho 1, mexe no 1, no 2, desse e desse. Aí ele põe uma série de condições e as perguntas são as mesmas, né? Saindo de um estado tal, eu consigo chegar num outro estado, coisa desse tipo. Tá? Então, assim, esse tipo de problema você pode, é o que ele chama aí de jogos lineares, né? Você pode montar uma série de exemplos desse tipo. Tá? E a ideia é, a ideia é tentar modelar esse negócio e dizer, olha, tem solução,
como o Wesley já mostrou que tem. Né? A pergunta, bom, agora aí de novo a pergunta que se faz, bom, tem solução? É uma só? Será que tem outras? Né? Perguntas que sempre que você bota o problema, o que você faz, né? Tá? Ok? Então, bom, o Wesley já mostrou, esse daqui tem solução, na verdade a gente vai ver que esse problema existem duas soluções. Tá? E esse aqui não tem solução. É impossível eu sair dos copinhos todos para baixo, ou de todas as luzes apagadas e acender simplesmente a primeira lâmpada, tá? O primeiro copinho. Tá? E aí, bom, por que isso daqui não vai ter solução? Então, como eu falei, uma vez que a gente modelar, a gente vai ver que resolver esse problema é você resolver um sisteminha linear. E aí, bom, esse sisteminha linear tem solução, na verdade tem duas soluções, e esse sisteminha linear não tem solução. Tá? E tudo tem a ver com essa configuração inicial, né? De que, olha, quando eu mexo aqui, mexe nas duas, quando eu mexo aqui, mexe nos três. Então essa configuração inicial me diz, olha, esse problema aqui tem solução, esse não tem. Então, se você mexe nas configurações, né, então vai cair em sistemas diferentes, obviamente vocês vão ver que a coisa pode ser diferente também. Tá? Ok? Então vamos lá. Como é que a gente vai modelar então um problema desse tipo aqui? Para a gente fazer a coisa passar para matemática, um pouquinho de álgebra linear, um pouquinho de geometria analítica, como queira, tá? E solução do sistema, tá bom? Ok. Então vamos lá, como é que a gente vai modelar esse negócio aqui? Vou trabalhar aqui. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Então tenho aqui as lâmpadas. Deixa eu só diminuir o tamanho aqui para não ficar. 1, 2, 3, 4, 5. Então essas estão aqui as minhas lâmpadas. Tá? E aí, bom, o que é que me sugere aquilo que eu falei? Por que eu vou trabalhar nesse sujeitinho aqui, no meu Z2, e não trabalhar números normais, digamos assim? Tá? O que é que me sugere que, né, eu vou mexer só com zeros e uns, né? O que sugere é o seguinte, ó, pensa o seguinte, não importa, imagina que você tem um determinado, eu estou num determinado estado aqui. Tá. Estou lá, as minhas lâmpadas ou os meus copinhos estão lá numa determinada posição, e eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mexer, eu vou apertar um determinado interruptor, vou apertar o interruptor 3. Então o que eu fiz? Mexi nesse, mexi nesse, mexi nesse. Se eu apertar o 3 de novo, o que vai acontecer? Se eu apertar o 3, eu volto exatamente no estado que eu estava. Tá? Então você pensa assim, ó, se eu estiver numa determinada posição, eu aperto um determinado interruptor, eu mudo o meu estado. Se eu apertar de novo esse interruptor, eu volto no estado original, como se eu não tivesse feito nada. Tá? Então você pensa assim, então, se eu for pegar o interruptor 3, se eu ficar apertando o interruptor 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se eu apertar 20 vezes, o que vai acontecer? Nada. Se eu apertar 21 vezes, é a mesma coisa que eu tivesse feito uma apenas. Tá? Então é aquela ideia assim, ó. Apertei, tô dando uma matada legal, mas tá, ó. Apertei uma vez, apertei de novo, eu não fiz nada. Tá certo? Eu voltei aonde eu estava. Tá? Então, eu vou ficar apertando, por que eu vou apertar 51 vezes? Eu vou lá e aperto uma, o resultado para mim é o mesmo. Tá certo? Então essa condição assim de que, olha, sempre que você faz uma quantidade par de movimentos ou uma quantidade ímpar de movimentos do mesmo cara, essencialmente, ou você fica do mesmo jeito ou você muda, tá? Então dá essa ideia de que, ó, eu não preciso trabalhar em R, eu não preciso trabalhar em Z, eu não preciso trabalhar em Q, basta trabalhar aqui, ó. Porque dá essa ideia de que, olha, se eu fizer 2 vezes o mesmo movimento, é como se eu não tivesse feito nada. Tá?
É essa a ideia. E aí, bom, depois no final eu vou dar a ideia de outras, né? Como você sai, por exemplo, você poderia ter uma coisa assim no Z3, ou você poderia ter no Z... Bom, você poderia ter no Z4, você poderia ter no Z5. Aqui esses caras, esse aqui ou esses aqui são mais complicados, porque esses sujeitos não são corpos e aí você precisa tomar um pouco mais de cuidado. Mas nesses daqui não teria problema nenhum. Depois no final a gente comenta isso, tá? Ok, então, o que me leva a suspeitar para a gente trabalhar aqui é exatamente então essa ideia de que a repetição de um mesmo movimento deixa o meu sisteminha no estado que ele estava, tá? Então, como é que a gente vai modelar o problema? Então a ideia de modelar é o seguinte, ó, como eu tenho 5 lâmpadas, eu vou associar esse negócio assim, olha, um determinado estado aqui para mim, eu vou enxergar isso como se fosse assim, ó, o estado da primeira lâmpada, o estado da segunda lâmpada, da terceira, da quarta e da quinta. Vou imaginar como se fosse uma cinquupla, tá? Onde esses números que aparecem aqui para mim vão ser zeros ou uns. Ou seja, eu estou olhando isso aqui, né? Ó. 0 se a minha lâmpada estiver apagada, 1 se a minha lâmpada estiver acesa. Certo? Então, naquela minha situação dos meus copinhos ali, qual que é o meu estado? Primeira lâmpada acesa, apagada, apagada, acesa, apagada. Tá? Eu enxergo esse negócio assim, ó. Acesa, apagada, apagada, acesa, apagada. Tá? Ok? E aí o que eu preciso? Bom, então, isso daqui para mim é um determinado estado. Como é que eu olho as minhas lâmpadas? Como é que eu traduzo a informação dessa minha figura, né, para uma coisa desse tipo, para poder fazer continha? Agora, o que eu preciso também fazer é o seguinte, bom, eu preciso de alguma maneira representar os movimentos de apertar um botão, tá certo? Quando eu aperto o primeiro botão, quando eu aperto o segundo botão, quando eu aperto o terceiro botão, como é que eu represento isso como uma situação desse tipo aí, como um sujeito dessa forma aqui também, tá? E a ideia é sempre assim, né? Então, ó, o que faz? Então, se eu tiver com um determinado estado, como aquele, eu vou colocar de novo, estou aqui, 1, 0, 0, 1, 0, tá? O que é que significa? Bom, se eu vier aqui e apertar o terceiro botão, o que é que o terceiro botão faz? O terceiro interruptor, ele vai mexer aqui, então vai virar 1, ele vai mexer aqui, aqui ele não mexe, aqui ele não mexe também, aqui ele não mexe. Então a gente passa por uma coisa assim. Então se eu apertar o botão 3, eu passo por uma coisa desse tipo assim. Tá? Ou se agora, bom, nesse estado aqui, se eu vier e apertei o botão 5, o que é que o botão 5 faz? Ele mexe nesse e nos outros ele não mexe. Passei por um estado S2. Tá? Então, como é que a gente faz? Então, essencialmente, o que cada um deles faz é assim, ó. Então, ó, perceba o seguinte, o que é que o botão 3 fez? Onde estava apagado ele acendeu, onde estava aceso ele apagou. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, que é essencialmente o apagar ou acender, para mim vai ser o somar 1, tá? Então, o que faz o primeiro botão? Ó, o primeiro botão eu vou chamar de V1. Ele mexe aonde? No primeiro cara, na segunda lâmpada e não mexe nos outros. Certo? Então, a ideia é, se eu tiver com um estado assim, então, como é que eu faço? Ó, então, vamos pensar assim. Então, estou num determinado estado, 1, 0, 1, não, desculpa, 1, 0, 0, 1, 0. Aí o que eu estou querendo fazer é o seguinte, ó, então eu estou nesse estado, aí eu peguei e apertei o interruptor 1. Então, apertei o interruptor 1. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, eu mexi no primeiro cara, o que era 1 virou 0, mexi no segundo cara, o que era 0 virou 1, e o resto eu não mexi. Observe que passar daqui para cá é como se eu simplesmente fizesse o seguinte, peguei o S e somei com o V1, ó.
1 com 1, 0. 1 com 0, 1. 0 com 0, 0. 0 com 1, 1. 0 com 0, 0. Tá? Então, o fato de, uma vez que eu associei ao primeiro botão esse desenho, né, essa configuração aqui, dizer assim, olha, eu estou num estado, apertei o botãozinho 1, passei para o outro estado, é como se eu estivesse fazendo uma soma desses carinhas. Tá certo? Então, com isso então, a gente consegue, então, bom, como é que fica então a representação dos interruptores? Ó, então, o primeiro interruptor mexe no primeiro, a lâmpada na segunda, a lâmpada não mexe nas outras. O segundo interruptor, ele mexe na primeira, na segunda e na terceira, não mexe nas outras duas. Terceiro interruptor, não mexe na primeira, mexe no segundo, mexe no terceiro, mexe no quarto, não mexe nos outros. Quarto interruptor, não mexe no primeiro, não mexe no segundo, mexe no terceiro, mexe no quarto, mexe no quinto. E o quinto interruptor, não mexe no primeiro, não mexe no segundo, não mexe no terceiro, mexe no quarto, mexe no quinto. Tá? Então, a gente transformou o apertar um botão em somar carinhas desse tipo assim. Tá? E aí, bom, agora ficou fácil. Então, o que é que eu quero? Ó, eu quero uma coisa assim, então. Então, lembre-se, qual que é o primeiro problema que o... Eu ia falar o Wesley, que agora eu não consigo mais lembrar o nome dele. Que o Ulisses resolveu. Então, ó, que a gente sabe que tem solução. Então, qual que é o problema? O meu problema se põe assim, ó. Eu estou num estado tudo apagado. Aí, o que eu quero fazer? Eu quero fazer assim, ó. Eu quero apertar uma certa quantidade de vezes o primeiro cara, o V1. Quero apertar uma certa quantidade de vezes o segundo interruptor. Uma certa quantidade de vezes o terceiro interruptor. Uma certa quantidade de vezes o quarto interruptor. Uma certa quantidade de vezes, vai faltar, o último interruptor. E eu quero chegar aqui, né? Ó. Tá certo? Tá? E sempre lembrando agora, o que tem que acontecer com aquele X1, aquelas quantidades de vezes ali para mim, ou é simplesmente assim, ou é uma vezes ou é nenhuma, ou aperto ou não aperto, porque eu já vi que se eu apertar duas é a mesma coisa que não fazer nada, apertar 4 é a mesma coisa que não fazer nada. Tá? Então eu estou resolvendo esse sistema aqui, eu estou resolvendo essa coisa aqui, lembrando que a gente está aqui. Tá? Ou seja, isso daí me reduz a um... Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que resolver o seguinte sistema, né? Bom, uma coisa que você pode fazer, bom, pega esse sujeito aqui, você pode passar para o lado de lá, né? Como é 0, 0, 0, não vou fazer nada, né? Então, a ideia é a seguinte, qual é o sistema que a gente vai ter que resolver agora? Qual que é a primeira entrada do lado esquerdo? A primeira entrada é x1 mais x2. Tem que dar 1. Segunda entrada, x1 mais x2 mais x3. Tem que dar 0. Terceira entrada, x2, terceira, x3, x4, igual a 1. Quarta entrada, aqui não tem 0, aqui é 0, aqui é 0, x4 mais x5. Pessoal, tem 6 números. 6? No X3, tem 0, 1, 1, 1. Ah, tá, então peraí. O x3, desculpa, coloquei a mais aí. Então peraí.
Bom, primeira, só mexe os dois, x1, x2. Segunda, 1, 2, 3. Terceira, 2, 3, 4, né? x2 mais da terceira. Quarta, 0, 0, x3 mais x4 mais x5, né? Dá 0. E a última é x4 mais x5, né? É isso? Tá certo? Então, ó, eu preciso saber o seguinte: se esse sistema linear aqui tiver solução, né, eu vou achar o valor de x1, x2, x3, e aí eu vou saber, ó, se o x1 for 1, eu preciso apertar o primeiro interruptor uma vez. Se o x3 for 1, tem que apertar o interruptor 3 também. Tá? Se esse sistema não tiver solução, ok. Não tem solução, é impossível. A ordem também não influencia, porque a gente está. A coisa aqui é comutativa, né? Não importa se eu apertar, é muito fácil ver se apertar o 1 e o 3, ou se você apertar o 3 e o 1, o resultado, os dois estados, no final é o mesmo. Pessoal, mas resolvendo o sistema, se eu chegar por 1 mais 1, eu vou colocar 0? Sim. E aí nesse cara tem uma coisa interessante que o 1, aqui quando a gente está trabalhando o Z2, o menos 1 é na verdade o 1. 1 mais, se você está escrevendo assim, ó, se o 1 mais 1 dá 0, significa que o 1 é o menos 1. Né? É meio maluco, mas é assim que funciona, tá certo? Então é assim que eu vou resolver esse sisteminha aqui, tá? Então vamos tentar resolver ele e saber quantas soluções tem para esse negócio aqui, tá certo? Então vamos lá, vamos tentar resolver esse troço aqui. Sempre lembrando que aqui, e aí, bom, como é que você resolve o sistema? Agora a solução é a mesma coisa que a gente faz lá no Geometria Analítica. Eu vou escalonar o meu sistema. A única diferença é essa, que você precisa lembrar onde é que eu estou trabalhando. Tá? Todas aquelas coisas que a gente faz lá na Geometria Analítica para escalonar o sistema, aquilo lá não funciona só em R. Aquilo lá funciona desde que os seus números, digamos assim, façam parte de um corpo. Tá? Você pode fazer tudo aquilo. O que é um corpo? Hã? O que é um corpo? Um corpo é basicamente um conjunto que você consegue somar, subtrair, multiplicar e dividir sem problema nenhum. Por exemplo, o Z eu não consigo dividir. Como é que eu faço para dividir por 2 em Z, né? 3 dá para eu dividir por 2? Não dá, porque não dá inteiro. Tá certo? Então o Z, esse cara aqui, pensa assim, ó, isso daqui em Z não tem solução. Existe um número que eu multiplico por 2 dá 1 dentro de Z? Não. Ou seja, aqui eu estou dizendo assim, ó, é como assim, eu não posso dividir por 2 dentro de Z. Tá? Não dá para eu dividir lá dentro. Então, em Z eu posso somar e subtrair sem problema nenhum. Multiplicar também. Dividir não. Dividir eu tenho problemas. Tá? Em Z, na verdade, eu só posso dividir por 1 ou por menos 1. Não tem outra coisa. Tá? Agora, se essa coisa aqui fosse nos reais, o que você faz? Divide por 2, sem problema nenhum. Se for nos racionais, você divide por 2. Se for nos complexos, você divide por 2 sem problema nenhum. Tá? Então, um corpo é assim, é um conjunto em que eu sei somar, subtrair, multiplicar e dividir sem problema nenhum. Tá? Então aqui é que eu vou fazer. Vou escalonar esse meu sisteminha aí, fazendo continhas como a gente faz normalmente. Tá? Então, primeira coisa, como é que vamos escalonar? Vamos lá. Tem o primeiro. Então a primeira ideia é, vamos sumir com esse cara aqui. Como é que eu faço para sumir com esse cara aqui? É só somar. Tá? Por quê? x1 mais x1 dá 2x1, que desaparece. O 2 vira 0. Tá certo? Lembre o seguinte, ó. 1 mais 1 para mim vira 0. O 2 é 0. Tá? Então, faz diferença, né? hã? Vai sumir do mesmo jeito. Também, somar ou subtrair para mim, nesse caso, é a mesma coisa. Tá? Então, ó. x1 mais x1, 0. x2 mais x2, 0. x3, então isso aqui fica assim. x3 e aqui, 1 mais 0, 1. Tá certo? Aí tá aqui, bom, então, aí aqui tem x2, aqui já está até escalonado, né? Vamos lá, peraí, como é que é o outro? x2 mais x3 mais x4 igual a 1. Depois,
x3 mais x4 mais x5 igual a 0. Agora ficou até mais fácil, né? Ó, eu já achei um valor para o x3. Ó. Então, com certeza, se tiver solução, eu tenho que apertar o terceiro cara. Tá? O terceiro, então, porque o x3 é 1. Bom, se o x3 é 1, aí você olha para a linha de baixo aqui. Olha que legal. Ó. Agora não dá para você... x2 mais x3 mais x4, quanto que é? É 1. Tá? Mas o x3 eu já vi que é igual a 1. Então eu sei o seguinte: x2 mais 1 mais x4 igual a 1. Então o que eu posso fazer? Esse 1 daqui eu posso cancelar. Então x2 mais x4 é 0. 0 mais 0 é 1 mais 1 é 0. Hã? 0 mais 0 é 0. E 1 mais 1 também é 0. 1 mais 1 também é 0. Então os dois são 0. Não, os dois podem ser 1 também, a princípio. Tá? Eu só estou tentando ver se dá para simplificar alguma coisa aí ou não. É porque tem as duas. É que não tem mais nenhum. Aí eu achei que fosse aparecer o. Tem as duas soluções. Ah tá, não era essa que eu queria não. Ó. Não, peraí. O último ali é 1. O X Ah, a última aqui é 1, né? Eu vi que estava dando errado. Ah, ok. Não era essa aqui que eu queria não. Eu queria na verdade a de baixo, ó. É a solução, professor. Ó, essa aqui, ó, x3 mais x4 mais x5, isso daqui dá 0. Tá certo? Mas a gente já viu que o x3 é igual a 1, né? Então você tem assim, ó, 1 mais x4 mais x5 é igual a 0. Então x4 mais x5 é... Se 1 mais x4 mais x5 é 0, x4 mais x5 é 1. Certo? Pega esse 1 e passa para lá, vira o menos 1. O menos 1 é o 1 para mim. Tá certo? Então é isso aí. Ou seja, ó, que é exatamente essa última linha aqui. Ou seja, então, esta linha, essas duas linhas aqui, ó, na verdade são iguais para mim. Tá? Então esse sistema aí, na verdade, aquelas duas linhas, na verdade só uma delas me resolve o problema. Está sobrando. Tá certo? Tá? Então com isso a gente vai ficar assim, bom, vocês veem que a minha... Qual que é o nosso sistema então? Meu sistema se resume assim, ó. x1 mais x2 é 1, o x3 é 1, aí a gente tem x2 mais x3 mais x4, 1, e x4 mais x5 igual a 1. Tá? Agora já dá pra gente... Ok, daqui você fica assim, ó. Vou usar essa informação. x3 é 1, então se eu colocar 1 aqui, fica x2 mais x4 igual a 0. Certo? Por que eu fiz isso? Só para fazer o seguinte agora, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4 equações, temos 5 variáveis, então eu tenho uma livre. Então daqui eu posso escrever assim, ó. O x4, eu posso escrever esse daqui, 1 mais x5. Então o x4 depende do x5, tá certo? Vem aqui nessa linha, ó, o x2 é igual ao x4, portanto o x2 é 1 mais x5 também. Certo? E se vem aqui na primeira linha, ó, o x1 é 1 mais x2, o x2 é 1 mais x5, então isso daqui fica 1 mais 1 mais x5, isso fica x5. Tá? Portanto, como é que é o meu conjunto de solução do meu sistema? O meu conjunto de solução é assim, x1 aqui, que é o x5. Quem que é o x2? 1 mais x5. O x3 é sempre 1. O x4, 1 mais x5.
e o x5 é x5, graças a Deus. Tá? Quais são os possíveis valores para o x5? Ou eu aperto ou eu não aperto. Então eu vou ter duas soluções. Então quais são as soluções possíveis? Ó, primeira solução, se eu fizer assim, x5 igual a 0, a minha solução é assim, 0, 1, 1, 1, 0. Se o x5 for 1, segunda solução, a solução 2 vai ter, se o x5 for 1 é 1, 0, 1, 0, 1. Foi exatamente o que o Wesley achou, tá certo? Wesley. Tá? Qual que foi o que o Ulisses fez? Ele fez assim, né? E aí também a ordem pouco importa. Então, ó, se você vier nessa solução aqui, precisa apertar o primeiro, apertei o primeiro. Apertei o terceiro. Apertei o quinto. Okay? É que ele fez assim, primeiro, o quinto e depois o terceiro. A ordem também pouco importa, porque a coisa é comutativa. Tá? Ou então, qual seria? 2, 3, 4, né? Aperto 2. Aperto 3. Aperto 4. Chegando na solução também. Tá? Então, esse meu primeiro problema, aquela ideia, então, estamos todos apagados, ou todos os copos com a boca para baixo. Eu quero fazer alguma coisa e deixar o primeiro, o terceiro e o quinto com a boca para cima. É possível resolver de duas maneiras distintas. Tá? Eu já tinha encontrado. E aí, qual seria? Bom, naquele outro caso, né? A ideia era a mesma, ó. Eu quero sair todo mundo com boquinha para baixo e quero terminar assim, né? Ó. Terminar assim, tá certo? Só o primeiro aceso, só a primeira lâmpada acesa, só o primeiro copo com a boca para cima, tá? E aí, bom, qual seria o nosso sistema? O nosso sistema seria assim, né? Ó, é só aproveitar aqui. x1 mais x2 tem que ser 1. Depois, x1 mais x2 mais x3 tem que ser 0. Depois, x2 mais x3 mais x4 tem que ser 0. Depois, x3 mais x4 mais x5 tem que ser 0 também. E por último, x4 mais x5 tem que ser 0 também. Então esse é o sistema agora que a gente precisa resolver. Saber se é possível ou não. Tá? E aí? Como é que a gente... Bom, a primeira coisa, né? Se o x4 mais x5 é 0, daqui a gente tira assim, né? Ó, que o x3 é 0. Certo? Ok. Se o x3 é 0, aí matou lá, aí dá problema aqui, né? Ó. x1 mais x2 é 1, x1 mais x2 é 0. Não dá. Tá? Certo? Ou seja, se estão todas apagadas, é impossível eu chegar naquela solução só o primeiro copo ou só a primeira lâmpada acesa. Por quê? Porque eu caí num sistema impossível. Tá? Ok? Então, e por que isso é verdade? Bom, aí se a gente volta lá para a teoria de sistemas lineares, né? Esse sistema linear aqui, qual que é a matriz do meu sistema? A matriz do meu sistema é a matriz assim, ó. É só você pegar esses estados aqui, ó, e colocar eles nas colunas. Então é assim, ó. 1, 1, 0, 0, 0. Depois 1, 1, 1, 0, 0. Depois 0, 1, 1, 1,
0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Essa é a matriz do meu sistema. Tá? Que, se a gente for tentar escalonar essa matriz, você vai ver que ela, né, ela tem uma linha toda nula. Ou seja, os nossos sistemas aí, né, eu sempre vou cair num sistema como determinante dá zero, né? Se você for calcular o determinante dessa matriz, você pode calcular do mesmo jeito, só que agora sempre lembrando que a gente está no Z2, determinante também funciona. Mas a ideia é a seguinte: se eu for tentar escalonar essa matriz aqui, vai parecer assim, bom, como é que a gente escalona, né? Vamos manter a primeira. Vou lembrar o curso de geometria analítica. Bom, como é que eu faço, né? A ideia é dizer, soma os dois, 0, 0, 1, 0, 0, então fica assim. Aí aqui, 0, 0, não, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Ok? Então vou fazer assim, né? Qual que é a ideia? Vou trocar só essas duas de posição. E aí as duas últimas. Ok? A ideia agora é, bom, mantém as duas primeiras. Mantém essa aqui. Somar essas duas para desaparecer com esse cara, fica assim, ó. Ou seja, quando eu escalono, apareceu aquela última linha nula lá, ou seja, a minha matriz tem determinante nulo. Então esse sistema aqui, ele pode ser ou impossível, ou possível e indeterminado, ou seja, tem mais de uma solução, que a gente viu, tem duas, né? Não vão ser infinitas soluções, por quê? Porque a gente está trabalhando em corpo finito, tá certo? Tá? Então, é aquele que eu digo, com a configuração dada, né, que essas carinhas que aparecem aqui, os meus sistemas, eles podem ser possíveis. Então, se tiver solução, a gente vai ter mais de uma, duas no caso, tá? Ou não ter solução, como acontece nesse outro caso aqui. Tá? Por quê? Porque exatamente por conta das condições iniciais dadas. Né? Se eu mexo no primeiro e segundo, no segundo mexo com o primeiro e com o terceiro, então tem a ver com aquela condição inicial. Então, se você quiser ter solução única, você precisa mexer aí de alguma forma na configuração inicial, o que é que faz cada botão para cair numa matriz aqui que seja invertível e, portanto, o seu sistema sempre vai ter solução e solução única. Tá? Professor, o que você fez da terceira para a quarta? Daqui para cá? Eu somei esses dois aqui para zerar esse cara aqui, para escalonar, tá certo? Só quero que você soma os dois, aqui dá 0, 0. Tá bom? Professor, o número do Z interfere no número de soluções? O número? Do Z, tipo no Z2 deu duas soluções. Ah, sim, sim, porque você pensa aqui, ó, o seu sistema vai ficar aqui, está dependendo do X5. O X5 tem quantos valores possíveis? 2. Então vamos ter duas soluções. Tá? Aí vai depender, eu estou exagerando aqui, aí vai depender. Nesse caso específico sempre vai ser assim, porque vai ter, o seu grau de liberdade vai ser 1. Né? Você vai ter uma variável livre. Com uma variável livre, ela só pode assumir 0 ou 1, você vai ter duas soluções. Se de repente você tivesse duas variáveis livres, você teria fazer a combinação, né? Certo? Então, nesse caso especificamente aqui, o grau de liberdade vai ser sempre 1, e aí você vai ter duas soluções. Tá? Mas, assim, se você pensar de uma maneira geral, você poderia de repente pensar numa configuração dos seus interruptores
que de repente aqui no final você ficasse com uma matriz com duas linhas nulas, por exemplo. Ou seja, você tem duas variáveis livres, o seu grau de liberdade é 2, mas você vai ter 4 soluções. Certo? Ou eu quero no final chegar numa matriz que tenha 3 linhas nulas, aí eu vou ter 3 variáveis livres. Tá? Mas assim, com essa configuração desse jeito, ou tem duas ou não tem solução. Certo? E aí, como é que eu vou saber se tem duas ou se não tem? Aí vai depender daquela condição inicial. Então, o problema sempre é assim, ó. Eu tenho uma condição inicial, quero fazer assim, o primeiro interruptor, uma quantidade de vezes o segundo interruptor, uma quantidade de vezes o terceiro interruptor, uma quantidade de vezes o quarto, uma quantidade de vezes o quinto, e chegar num estado final. Obviamente, saber se tem solução ou se não tem solução passa por esse cara e por esse cara, né? Dependendo dessa condição inicial e da condição final, né? É resolver o sisteminha e ver se é possível ou não. Tem como ter só uma solução? Tem, basta você... Como é que a gente poderia fazer? Poderia, sei lá, mexer numa configuração desses interruptores aí, para... Como é que eu posso fazer? Será que... Se a gente botar... Vamos imaginar assim, ó. Se eu colocar um 1 aqui, será que resolve o meu problema? Vamos ver. Não tinha pensado nisso. Então, o que eu vou fazer? Ó? O interruptor 2, ele vai mexer na lâmpada 1, na lâmpada 2, na lâmpada 3 e na lâmpada 5. Tá? Então, eu estou mexendo na configuração inicial. Certo? Ó, continua. O interruptor 1 mexe na 1 e na 2. O 3 mexe na 2, na 3 e na 4. O 4 mexe na 4, na 3 e na 5. O 5 mexe na 4 e na 5. E agora eu mexi. Ó, o 2 mexe no 1, no 2, no 3 e no 5. Tá? Não sei, só para ver se... Vamos ver se aqui eu tivesse 1. Aqui teria 1. Aí aqui agora a gente precisa mexer, né? Então agora eu precisaria fazer assim. Aí eu preciso escalonar aqui, eu preciso somar esses dois aqui, né? Então ficaria assim. Esses aqui não mexem por enquanto. Esse aqui não. E aí se eu somar esses dois, dá 0, 1, 0, 1. Ok? Não errei não, né? Ok. Então, se eu fosse agora escalonar se eu somo esses dois aqui, dá 0, 0, 0, 1, 1. Se eu somo esses... Ah, beleza. Fechou. Terminei numa matriz ali, ó, não tem nenhuma linha nula, portanto, com essa configuração, pura sorte, tá certo? Eu não tinha pensado nisso. Mas com essa configuração inicial, aí, nesse caso, como essa matriz aqui é invertível, então, independe da configuração inicial que você escolha, qualquer que seja a configuração inicial, qualquer que seja a configuração final, você sempre tem solução e a sua solução vai ser 1. Porque você vai cair, é como se vai cair, você vai resolver um sisteminha assim, né? Final menos o inicial, ou seja, mas é um sistema cuja matriz é invertível, portanto sempre tem solução. Tá? Então, com essa configuração inicial, você fala assim, eu quero tudo apagado, eu quero terminar com as 3 do meio acesas, eu consigo resolver. Tá? Qualquer que seja a configuração inicial e qualquer que seja a configuração final. Então, isso daqui, o problema é dependente então dessa configuração dos seus botõezinhos. Tá? Então, com aquela original, pode ser que tenha solução, pode ser que não tenha. Com essa nova configuração, sempre tem solução. Certo? Então, você vê, um probleminha prático, você modela isso, cai em solução de sistema, e aí a análise de solução de sistema é a mesma que a gente está acostumado com números tradicionais, tá? A diferença aqui é que a gente está nesse mundo novo aqui, essa configuração de 1 mais 1 dá 0, né? Coisas desse tipo aqui.
às vezes a gente se atrapalha um pouco para fazer conta, mas a maneira de fazer conta a maneira de resolver é a mesma que a gente está acostumado. Tá? Deixa eu só ver. Pronto, dá para eu falar. E aí ele fala assim, bom, eu falei, a gente está aqui no caso do Z2 porque assim, a lâmpada está acesa ou a lâmpada está apagada, né? Aí ele fala assim, imagina que você tivesse agora a mesma coisa, só que... Como é que é? Imagina que você tem uma lâmpada que faça assim, a lâmpada tem 3 cores, tá? Você aperta uma vez ela fica azul, aperta uma vez, segunda vez ela fica verde, a terceira vez ela apaga. Certo? Então, uma vez azul, segunda vez que você aperta ficou verdinha, aquelas lampadinhas da chinesa lá, né, de luzinha de Natal, tá certo? Que tem zilhões de cores, tá? Onde que a gente vai estar trabalhando aqui agora? Eu vou estar trabalhando no Z3. Quem que é o Z3? Aperta, aparece aqui o 2. Porque aqui o que vai acontecer? Se eu aperto uma vez, fica azul, aperto uma vez, fica verde, aperto outra vez, apaga, tá? Então aqui a ideia é para você saber assim, se eu apertar 5 vezes, o que vai acontecer com a minha lâmpada? Que é a mesma coisa que 2. Se eu apertar 10 vezes, se eu apertar 10 vezes é a mesma coisa que o quê? Que uma só, tá? Então a gente está nesse mundo aqui que é o 0, 1 e 2. E aí você tem, isso daqui também é um corpo. Aqui você está o seguinte, ó. 1 mais 2 vira 0. Tá? Então aqui seria, você pode montar um programa desse tipo. A única diferença agora é que a gente está resolvendo aqui, no C3. Aí você pode fazer, aí se a minha lâmpada tivesse 4 cores, aperta uma vez fica azul, outra vez fica verde, outra vez fica amarela, outra vez apaga. Aí eu vou trabalhar aqui. E nesse cara aqui, qual que é o problema? Qual que é o problema aqui? O problema aqui é que eu já não posso dividir mais sem problema nenhum. Tá? Esse sujeito não é um corpo. Então pode ser que eu caia em sistemas e que não tenha solução, e não é porque eu não consigo resolver mesmo, porque eu não consigo dividir. Tá? Aqui não tem jeito. Aqui, trabalhar aqui eu preciso tomar um pouco mais de cuidado, porque eu saio de corpo. Quanto que dá 2 mais 2 2? mais 2 dá 0. Tudo que dá 4, tudo que vira múltiplo de 4 vira 0. Tá? 2 mais 2 é 0. 1 mais 3. Tá? Aqui você pode ter coisas assim, né? O 2 mais 2 dá 0. E aqui você... Uma regra básica que a gente usa normalmente quando você está mexendo com o corpo e que passa desapercebido é assim, né? Aquela famosa, se o produto de 2 caras dá 0, o que é que eu sei? Ou o primeiro é 0 ou o segundo é 0, tá certo? Aqui não dá, ó. 2 vezes 2 é 4. 4 para mim é 0. O 2 não é 0 e o 2 não é 0. Tá? Então tem produtos de 2 caras não nulos, cujo resultado dá 0. E isso atrapalha a nossa vida. Tá? Então nesse cara aqui eu tenho que ter um pouco mais de cuidado. Então na verdade existe aquilo que, né, vocês vão ver lá no curso de estruturas algébricas, a gente trabalha nesses carinhas aqui, né? Você pode trabalhar nesses Z. Imagina N um número qualquer. Nesse conjunto aí, isso tem o que a gente chama de uma estrutura de anel. Você pode somar, você pode subtrair, você pode multiplicar e dividir em alguns casos, tá? E quando é que esses caras aqui ficam legais? Eles ficam legais quando esse n aqui é um número primo. Porque aí esse cara tem uma estrutura de corpo e aí eu posso fazer qualquer coisa. Então o Z2 me resolve, o Z3 me resolve, o Z5, o Z7, o Z11, o Z13. Aí nisso eu posso dividir. Ok. Se não for, aí eu preciso só tomar cuidado em alguns, por exemplo, né? Outro problema, né? Os outros é aquele, no caso do Z6, você tem lá 2 vezes 3 é o 6. 6 para mim vira 0. Então, de novo, produto de 2 caras dando 0 e nenhum deles é 0. Então isso é problemático.
Tá? Então, sempre que for um número primo, legal, eu posso resolver o meu problema, eu posso resolver como se eu estivesse trabalhando em E, fazendo esse escalonamento, blá blá blá, sem problema nenhum. Se sair desses casos, aí você precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, tá? Mas isso é uma outra história, tá certo? Fazendo propaganda aqui do curso de estruturas algébricas ou de álgebra 1 para aqueles do bacharelado, tá? Então era isso, né? Só para chamar a atenção para vocês, né, que probleminha prático que a gente consegue modelar e cai essencialmente em resolução de sistema. Ok? Diga, Pedro, dúvidas? Você falou que você pode enxergar aquilo como Z2, 5, né? Sim, porque eu tenho 5 lâmpadas. Tá. Eu posso enxergar aquilo, você pode pensar aquilo como um espaço vetorial? Sim, é um espaço vetorial. Espaço vetorial. Como se fosse o R5, o RN. Aqueles 5 vetores que você deu, 5 vetores foram, é isso. Na Sim. verdade eles são... Eles LD, não são... LD, por isso que você consegue. Exatamente, exatamente. Se você tivesse mais um ali, ou um que fosse ali com todo mundo, você conseguiria chegar em qualquer solução. Era isso que funciona. Não, o que eu preciso é que aqueles os vetores que representam os meus interruptores têm que ser linearmente independentes. Aí você atingiria qualquer solução. Exatamente. Aí o E sistema único. sempre tem solução. E único. Quando não for, é aquela história. Se não for LI, pode ter solução, como no nosso caso. Aí vai ter mais de uma. Tá? Como no primeiro caso, lá no caso original, digamos assim, tinha solução. Alguns casos tem solução. E os vetores são LD. Na verdade, aqueles 4 vetores que ficaram LI. Na verdade, aqueles. Só vai Exato. vetores Eu tenho 4 LI e 1. Então, esse me dá o grau de liberdade. Eu tenho um grau de liberdade 1. São só atingir vetores daquele espaço. Então, o que você vai ver é o seguinte. Como é que você vai saber se o seu problema tem solução, quantas soluções tem? Você vai lembrar o seguinte, você vai pegar os vetorzinhos que representam os seus interruptores, né? Se os 5 forem LI, solução única. Se tiver 4, você tem 2. Se tiver 3, isso aí vai aumentando o seu grau de liberdade. Tá? Então depende, como eu falei, depende do vetorzinho que representa os interruptores. Tá? E você pode escolher, a gente está no Z2 aqui, você tem 2 à quinta, você tem 32 possíveis estados aí, né, de seus interruptores. Você só precisa escolher 5 que sejam LI. Tá? E isso vale para os outros casos também. Tá bom? Os meninos, LI, tá vendo? Não dá. O que você vai fazer com a É a mesma Das coisa. outras 10. É a mesma coisa. Ok? Mais alguma dúvida? Só de diabo. Então deixa para amanhã, amanhã a gente resolve. De álgebra linear também? Não. A ideia é resolver, né? Ou então deixa para a prova. Não é A problema prova resolve. Fez exercício 11, professor? Se eu fiz o quê? Da Débora. Então deixou na última aula, você não conseguiu fazer. Ah, resolvi, claro. Você acha que eu vou deixar aí? Não pode deixar. Resolvi também. Ele vai roubar nas notícias. Ele não gosta porque eu faço umas mágicas na aula. Quando tem uma notícia difícil, ele vai passar nada nessa manga. Nada, né? Ok? Espero que isso aqui não certo. Agradeço a presença de vocês. E semana que vem esperamos.